Bom dia, almas corajosas. Bom dia. Estamos aqui de novo para mais um bate-papo com mais uma loba. A loba de hoje vai ser a Marisa, participante da primeira turma, gente. Olha que demais. Deixa eu chamar o pessoal aqui. Quem que pode vir participar com a gente? Vamos ver, a Marisa chegou. Ai, ai, muito bom falar com essas lobas, mata a saudade desses encontros, trazer a beleza desse livro. Má, cadê você? Tá carregando, acho. Deixa eu ver. Má. Não tá entrando. Uai. Tá escuro e tá rodando a tela. Tá me ouvindo, Fábio? Ouvi ou ouço? Eu só Nossa, não te tá vendo. bugado. Eu tô te vendo em duas imagens. Ah, então faz assim, ó. Sai e Isso. daí você volta. Você consegue sair? Sim. Vamos aguardar mais um pouquinho. Falhas técnicas. Universo de casinha. Ó, fica aí. A Marisa tá tentando entrar. Daqui a pouquinho ela vai bater um papo comigo sobre o projeto Alcateia, que ela foi participante da minha primeira turma. Marinês, querida da última turma. Deixa eu colocar aqui, ó. Projeto. A Marisa saiu, beleza. Vamos aguardar um pouquinho até ela entrar. Bom dia, Marinês, tudo bom? Projeto Alcateia. Deixa eu fixar aqui o. Deixa eu ver se eu acho ela. E eu convido aqui. Deixa eu ver, Mai, eu te mandei um convite. Será que deu certo? Ah, agora Aê! sim! Ah, meu Deus! O que é isso? Participante da primeira turma, tá? Não Poxa pode. vida! Nossa, pioneira, como Pois assim? é, pois é. Uma das primeiras lobas que adentrou a floresta com a gente aqui no Instituto Fabical Neto, desbravando essa mata do Projeto Alcateia. Foi É maravilhoso. isso. Muito bom. Bom, então, gente, oficialmente, bom dia. Nossa, tá entrando bastante gente. Bom dia, Dê. Bom dia, Claudinha. Claudinha vai estar com a gente amanhã, né, Cláudia? Dia 29. A Cláudia também participante da última turma. Que bacana, Juliana, a A Lina, a Luana. Márcia, Pois é, a Karen. Uau! estamos numa boa Nossa, e todas matilha. lobas, lobas lobíssimas. Pois é, estamos numa ótima matilha já para começar. Gente, então assim, essa live vai ser para falar um pouquinho sobre o projeto Alcateia e eu convidei a Marisa, que fez parte da primeira turma. Então, se vocês estão aí acompanhando as minhas postagens, interessadas nesse projeto, ou pensou em alguma amiga, alguém que possa se beneficiar desse trabalho, fica aqui com a gente, né? Vai ouvindo e para conhecer um pouquinho esse trabalho e também encaminha aí para quem possa se beneficiar. De repente a pessoa também pode ir ouvindo e tirando algumas dúvidas aqui com a gente, tá bom? Então vamos lá. Para começar tudo, né? O Projeto Alcateia é um espaço muito querido que eu idealizei aqui na minha empresa, né, no Instituto Fabical Neto, para se trabalhar com o livro Mulheres que Correm com os Lobos. Por quê? Porque, gente, esse livro A sua versão, ó. é a minha já tá toda macetada, tadinha. Esse projeto, esse livro, para mim, foi a minha porta de entrada nesse mundo do autoconhecimento. Então, até então, eu estava muito focada em trabalhar, crescer, me formar, comprar, arrumar um emprego e, né, a vida cotidiana. Nunca nem tinha ouvido nada falar de terapia e de autoconhecimento. Para mim, eu nem não tinha nem ideia do que era isso, né?
E numa determinada situação bem complicadinha da minha vida, uma pessoa me recomendou, falou assim, leia esse livro que eu acho que vai te fazer bem. Foi muito difícil na época, né? Um livro, para quem já se aventurou aí nessa mata, esse livro, ele é muito bom, ele traz muitas reflexões, mas ele tem uma linguagem que, né, dá um trabalho para a gente poder compreender. E, enfim, uma história longa. Isso aí começou lá em 2003, eu não vou contar tudo isso agora. E aí, aqui no Instituto Fabi Calneto, eu idealizei esse projeto, que nasceu na época com uma intenção da gente fazer uma leitura em conjunto, uma leitura em grupo. Só que ele evoluiu, como todo filho, a coisa cresce, né? Graças a Deus. E aí nasceu desse grupo de leituras, nasceu a iniciação da Mulher Selvagem. E a Marisa, né? Gente, só fazendo um parênteses, para terminar a ideia. A iniciação é uma jornada de 3 encontros, onde a gente passa pelos 3 primeiros capítulos, que são La Loba, Barba Azul e Vassalisa. E a Marisa, aqui, convidada especial de hoje, é participante da primeira turma. Então, por isso que eu comecei brincando aqui, que ela ajudou a abrir a mata. Então, Má, muito bem-vinda. Uma delícia falar com você sempre. A Marisa é parceira aqui do projeto do Instituto, de Sim. vários outros projetos. E é sempre muito bom ter ela aqui com a gente. Uma mulher muito esclarecida. Agora, Má, você na sua cadeira aí de participante, de palestrante da turma 1, foi 2022? Olha, 2021. eu tenho. Não, e olha que lindo aqui. Eu tenho aqui a data, começou no Dia Internacional das Mulheres, dia 8 de março de 2022. Sim, Eu peguei aqui foi meu caderninho proposital. de anotações e eu falei assim, nossa, 2 anos se passaram e foi muito gostoso rever também os insights e rever os aprendizados também. E eu tenho certeza que se eu conseguir a tempo entrar nessa próxima turma, vendo os mesmos contos, eu tenho certeza absolutíssima, aposto todas as minhas fichas que os insights serão completamente outros, né? Com certeza. Porque... Com certeza, porque eu já aconteceu comigo de eu ir dar uma palestra numa empresa e levar o La Loba, primeiro conto, né? Era uma palestra de Dia das Mulheres também. E aí a gente trabalhou, acho que com 2 turmas, eu acho que foram 2, não lembro se foram 2 ou 3, mas acho que foram 2. Trabalhei com um grupo de mulheres, sei lá, 9 horas da manhã. Uhum. 11 horas, que era outra turma, a hora que eu tava lendo o conto, eu já tava, sabe, sendo fisgada por outras linhas ali da leitura. Foi muito engraçado. Imagina 2 anos depois, né, Mar? Nossa, com certeza. E esse livro, como você falou, né, também, como você trouxe pela sua própria experiência de vida, você falou em 2000 e você aprendeu Que eu em li, 2003. a primeira vez que eu li foi 2003. Então, a gente está falando aí até de uma maioridade, né? 21 anos, né? Maioridade civil ampla, né? 21 anos que você leu esse livro. E eu venho pensando muito nessas questões que remetem à idade, né? Você está falando de maioridade. E como esse livro é bem um convite para se envolver numa maturidade. Sim. Que reforçam as nossas capacidades. Então, já até contextualizando tudo isso, que é o que ele traz. Eu ganhei esse livro, até reforçando aqui um pouquinho, trazendo contexto, como você disse. Eu ganhei esse livro aos 40 anos, foi o presente quando eu fiz 40 anos. Eu ganhei de uma amiga muito querida, Juliana Gomide, não sei se você conhece. Ela é da turma do Direito Sistêmico, que também fiz parte da primeira turma do Direito Sistêmico, e ela é uma amiga que eu ganhei de lá. E ela me deu, quando eu fiz 40 anos, ela falou assim, esse é o presente que é o maior presente que eu posso te dar aos 40 anos, né? Essa idade que remonta a tantos mitos. Eu levei 2 anos para conseguir abrir o livro. Abrir o livro. Eu não abri, eu ganhei o presente. Nossa! E aí aquele pensamento equivocado, não sei se todo mundo aí tem, mas que às vezes eu tenho, que foi, quando eu tiver um tempo, quando eu tiver um tempo disponível,
eu vou abrir esse livro. E não é o tempo disponível, é a maturidade também, né? É a abertura disponível para poder receber todo o conhecimento que ele traz. E quando eu me deparei com o primeiro conto que eu já fui ler, inclusive, olha que interessante, eu tinha participado de uma sessão contigo de coaching sistêmico, e na sessão, olha, agora que eu tô me lembrando disso, e na sessão você me orientou a ler o conto do Patinho Feio, né? Ah, verdade. Olha só Essa, quanta. essa é mais antiga do que o projeto, hein? Porque Isso era que antes, isso foi delícia. em 2021, mais ou menos. Não, foi Eu acho que foi 20 ou 21. Acho que foi 20. 21. Acho que foi 21. Foi entre Comecinho. 20 e 21. Então, foi o primeiro que eu tive contato, e aquilo, a palavra que me vem, dá um bug, né? Você vai lendo aquilo e a forma como as histórias vão sendo conduzidas, assim, já vem de uma certa forma, você fala, meu Deus, como que esse livro pode dizer tanto respeito a mim? É para mim que ela está escrevendo isso, né? E acho que essa é a riqueza que você se identificou tanto dentro desse processo para poder compartilhar. E como você falou, em uma reunião, em uma apresentação, dizer às 9 horas da manhã algo, às 11 ser completamente diferente, porque envolve Ele é outras vivo, coisas. né? Ele Muito é vivo. vivo. E quando veio o convite, quando eu vi que você estava fazendo o Projeto Alcateia, que você me convidou, eu falei, nossa, então, se há um ano atrás isso teve um efeito a meu respeito, que me trouxe, como que eu posso dizer? Como se estivesse limpando as janelas, de uma certa forma, para me perceber em outros contextos também, numa outra forma diferente de mulher, e que eu acho bem interessante até, Fabi, comentar, que eu vou comentar de mim, tá? Não sei outras, Vai seguir. mas quando. E quem quiser compartilhar aí as percepções, quem já conhece esse livro ou não conhece, vai colocando com a gente que a live é viva. A gente vai interagindo todo mundo junto. Porque ele é um livro mundial, né? Então, a primeira vez que eu ouvi dizer mulheres que correm com os lobos, né? E aí, mulher selvagem, já vem aquela ideia do tipo, nossa, deve ser esse negócio de só usar saia, de ser, de fazer chá. Isso foi aquela visão comercial que a palavra induz, mas não tem nada a ver com isso. Não. Não tem nada a ver com isso. E aí, ter participado do projeto Alcateia, sendo primeira turma, então, para mim ali eu estava dentro de quero saber mais deste livro. E quando nós iniciamos o projeto, eu falei, meu Deus, quero saber mais de mim. Eu posso fazer um gancho só aqui, que eu acho que cabe uma Por troca favor. legal? O livro, né? A doutora Clarissa, eu sempre falo isso, ela não é doutora à toa. Ela é uma contadora de história, psicóloga junguiana, e ela pincelou, né, contos a dedo, específicos, que vão costurando esse arquétipo da mulher selvagem, tá? E aí, para entender um pouco melhor o que é essa mulher selvagem, ela parte do princípio, né, que ela tem uma pesquisa lá com os lobos, tem lobos rufos, lobos canis, alguma coisa assim. E ela fala que uma mulher saudável se assemelha muito a um lobo saudável, né? Então, assim, quais são os comportamentos que um lobo saudável tem e que uma mulher saudável tem esses mesmos comportamentos? Por exemplo, saber a hora de parar, saber a hora de avançar, tem seus instintos aguçados, ou seja, tá ouvindo bem, tá com o faro aguçado, atento, tem uma percepção ali do ambiente que está circundando. Então, assim, é muito mais profundo do que só se dizer selvagem. Que muitas vezes, inclusive, com essa palavra, né, a gente sabe, né, Mal, quantas palavras trazem imagens para a gente. Muitas pessoas acham que é só livre, é só liberdade, é só sair rasgando tudo, e não é bem isso, né? A gente precisa dosar. Então, essa é mais ou menos a ideia do livro, muito, muito, muito resumidamente. E aí,
qual foi o link que eu fiz e trouxe aqui para o projeto Alcateia, né? Para essa iniciação. Eu também começo com os contos, porque são contos iniciáticos, para a gente aprender a despertar essa mulher selvagem em nós. Ou seja, como é que eu me desperto, como é que eu fico atenta, como é que eu desenvolvo essa minha percepção ou intuição, né? Então, eu começo com os contos e vou acompanhando a turma, né, essas mulheres, nesta jornada de autodescoberta, que é isso que a Marisa trouxe. Então, a Marisa, apesar de ter participado da iniciação, ela fez a jornada dela, né? A Marinês, que está aqui, ó, colocou autoconhecimento de si mesmo, maravilhoso. Participou também da última turma, né? Esse Centro Yoga. A Marinês também, ela fez a jornada dela, né? Então, assim, não é que a gente sai junto de um ponto e vai chegar todo mundo no mesmo lugar. Cada uma vai desbravar as suas trilhas internas de autoconhecimento. Então, a proposta da jornada é essa. Eu falo muito do livro porque eu sou apaixonada e eu uso o conto escolhido pela doutora Clarissa, mas o trabalho é feito nessa troca aí, que é bem legal também. Mas vai, Má, me diga mais, como é que foi? Não, Como é que foi? eu estava aqui te ouvindo e trazendo também as lembranças da época que Sim. isso aconteceu. E como foi, assim, importantíssimo. Eu digo que eu sou muito abençoada, assim, porque até para sofrer os impactos, os aprendizados da vida, a vida é muito generosa comigo. Ela manda uma lapada e manda um apoio, manda uma lapada e manda um apoio. Eu tenho sorte até para ter problema, eu me acho muito abençoada. Ai, que ótimo! Eu tenho sorte até para ter problema. Eu vou anotar essa. Eu tenho sorte para ter problema, porque vem ele e já vem junto um apoio. Então, assim, eu estava realmente vivendo, e todos nós existem jornadas, né? Não tem como você passar ileso pela vida sem estar enfrentando algo que seja um desafio de qualquer aspecto, ou pessoal, profissional, familiar, relacionamento, família, enfim, né? Nós somos múltiplos em muitos contextos. E então, o momento que eu estava vivendo ali foi algo bem profundo e pessoal, porque eu estava num recomeço de vida, bem recomeço mesmo, pós-divórcio, tinha acabado de mudar de apartamento, estava começando no escritório. Então, era muita coisa que estava acontecendo. E aí eu estava nesse lugar assim, de tantos lados para olhar, veio perfeito. Porque eu tinha muitas coisas para olhar, muitas coisas para dar conta. E estava esquecendo exatamente de mim. Então, por isso que eu falo que é uma lapada e um apoio, uma lapada e um apoio. E assim, para mim foi fundamental. Porque enquanto eu me via ali na vida que acontece, como você bem falou aqui, né, no cotidiano, eu estava bem cumprindo aquele trabalha, cresce, compra, casa, filha. Então, assim, não é só isso. A vida não é só isso. Não tem como passar por ela e achar que esse script é tão jeitosinho é o que vai trazer uma satisfação interna de se reconhecer na vida. E aí, quando chega o conto, quando chegam os contos, eu tô até aqui com as minhas anotações. Você falou uma frase que tá até aqui anotada. Os contos adormecem as crianças e acordam os adultos. Uma frase do Nietzsche, que tá aqui nas minhas anotações. Então, perceber a importância desses contos, que eles não são em vão. Mas eles vêm com este lugar de história para justamente despertar esse adulto aqui a se perceber dentro de outras nuances. E aí a importância de mergulhar dentro desses contos, mas trazendo para a vida, para seguir a jornada, né? Então, no paralelo, eu trabalho com gestão de conflitos. Né? Eu trabalho com gestão de conflitos. Qual é a qualidade que eu desenvolvo e desempenho esse meu trabalho se eu não souber lidar com os meus próprios? Né? Desculpa, que fake news está rolando por aí. Então, trazer para dentro desse lugar. E olha, tem outra anotação aqui que eu vou falar. Tá até na página 42 para quem quiser conferir depois. Livro. O lobo, de repente, é transformado numa mulher que ri e corre livre na direção do horizonte. Eu falei, meu Deus, toda essa transformação de recomeço que está aqui acontecendo é na direção do horizonte. E então, nesse momento de vida, de desafio que eu estava vivendo e precisando ultrapassar e transcender,
eu me senti presenteada mesmo por ter feito parte do projeto Alcateia, que não é um projeto, né? Na verdade, né? Não é um projeto, porque ele segue até hoje. O projeto ele começa e termina, mas aqui a jornada ela continua reverberando, né? Dentro desses lugares. E quando eu me vi aqui, tem uma outra frase, uma outra pergunta que você deixou. Quais histórias são minhas? Então, Isso é importante. quando você vai para dentro dessa jornada nesse lugar, e aí nessa matilha, dentro desse campo seguro que eu gosto, eu preciso dizer isso, Fabi, porque eu sempre falo, a maior qualidade da Fabi para mim é generosidade. Ela é a pessoa mais generosa assim que eu conheço. Ela entrega tudo. Ela não fica escondendo, vou dar só uma pitada. Eu acho que para mim você entrega tudo e sente que é de alma. Então tem esse campo seguro, tem o lugar dessa matilha, né? Vamos dizer assim, dessa egrégora, que essas mulheres que chegam nesse momento é porque é o momento certo, é o grupo certo, e é aquilo que vai chegar para desenvolver juntas, e cada uma compartilhando. Meu Deus do céu, é riquíssimo. Porque aí eu ia com o meu pote, eu brinco agora, que eu percebo as minhas versões Gilsons. Como que é? Sabe que são Sabe, Não. você já ouviu falar no cantor, no Gilsons, no grupo? Ele tem uma música que fala várias queixas. Então, assim, A Marisa e as músicas. eu e as músicas. Então, assim, eu chego no meu modo Gilsons, várias queixas, várias queixas, várias queixas. E aí, de repente, quando traz a história que desperta a adulta, que conecta com essa mulher que pode olhar o horizonte, e existem outras mulheres que compartilham também a sua percepção, aí é ano novo. Aí só vem os foguetes, assim, trazendo uma percepção diferente a partir de uma mesma história, mas que cada uma se conecta com o seu contexto, com o seu desafio. E eu acho que isso é muito bonito de se perceber dentro do compartilhar, né? De trazer essa escuta e de que como cada uma percebe ali a história, a sua história, mas também através dos contos ver uma forma de se fortalecer, né? Que para mim foi muito significativo quando nós chegamos no Barba Azul, porque era também aliás, a La Loba, né? Que para mim foi o momento do foco. Ó, a minha anotação aqui. Hoje eu me dei conta do foco da minha vida. É. Que foi. Qual a sua direção que tá? Você tá aqui segurando, mas qual que é a sua direção aqui? Qual história aqui é a sua? Do que necessariamente é preciso dar conta agora, com tanta urgência, com tanto desespero, com tanta, né? Sim. Precisa despender tudo isso mesmo? Esse desespero todo agora mesmo também? Então isso para mim foi muito importante. E quando veio Barba Azul, como lidar com o predador, né? Então reconhecimento, proteção e privação dessa energia dentro de um suportar. Limites para o Barba Azul. O que ele está dizendo? Meu Deus, a vida inteira, o tempo inteiro, se a gente não sabe trazer limites, eu digo que tudo que ultrapassa o limite se torna um abuso. Ai, Marisa, eu adoro essa sua fala. Vou começar a adotá-la. E aí é o limite daquilo que chega até mim. Peraí, mas eu preciso trazer um sentir aqui, né? Porque só ficar aqui no campo mental do eu acho, mas assim, e aqui? Não, meu limite aqui é até esse. Ah, mas você tá me deixando, você tá se desfazendo, você não quer. Não, eu tô assim, meu limite é esse. O que eu fizer além disso, eu estou me desrespeitando. Está permitindo o abuso do Barba Azul. Literalmente, né? Trazendo aqui para a ideia do conto e da. Isso. Porque Chama esse gancho você agora com os contos que talvez, né? Eu sei, mas eu amo. Toda vez que eu te escuto falar, vem um tim diferente aqui. é bem isso mesmo, né? Porque eu acho engraçado, porque quando as pessoas falam do Barba Azul e a gente. Ai, nossa, eu já tive um relacionamento assim. Ai, eu já tive um chefe que me abusava. Abusava no sentido de abusar de trabalho, de Pedir coisa desrespeito e tudo mais. demais. Pedir coisa demais. O pai,
o irmão, é sempre uma figura, normalmente masculina, que está nesse lugar de abuso, né? Algumas vezes uma figura feminina, a mãe, né, que abusava, que não Mas que tem respeita, uma força mas que tem masculina mais uma força ativa. masculina. Isso. Ó, uma pessoa iniciada há 2 anos atrás dá nisso, né? A gente já faz uma aula junto, não é nem uma live. E é bem isso. Então, assim, qual é essa força masculina? É aquela força masculina não saudável. Porque, assim, nós somos seres duais. A gente tem uma energia feminina e uma energia masculina, né? Eu sempre comento isso. Uma energia feminina saudável, ela sabe receber, ela sabe dizer sim, ela sabe concordar com a vida como ela se apresenta, ela sabe atravessar as situações. Sim. Mas uma energia feminina não saudável, ela cai para submissão, ela fala assim demais, ela não se permite, ela não se orienta. E aí é presa fácil para um barba azul externo, né? Porque eu já tô com o meu barba azul interno ativado, aguardando ser abusado. Eu já tô. Tem um trecho, né, que a doutora Clarissa fala que existe uma dança na natureza entre um predador e uma presa, que o predador ele só ataca quando ele percebe. Ai, até me arrepia de lembrar disso, porque isso é muito forte, gente. O predador só ataca quando percebe que a presa está entregue. Percebe? Uau. Então, assim, se eu tô num lugar de extrema Percebe a exposição, responsabilidade de deixar de ser presa. a gente precisa entrar em contato com essa força interna nossa. Eu preciso olhar para o meu barba azul e falar assim, né? Dar o limite, como você bem trouxe, que assim, você tem um lugar, amigão. Pare de azucrinar na minha cabeça. Eu vou fazer esse projeto acontecer, né? E aí, estava falando das energias, né? A nossa parte masculina também precisa se desenvolver, porque muitas vezes a gente tem a energia masculina. Então, assim, a energia masculina saudável, ela impulsiona, ela conquista, ela se coloca, ela diz não, ela dá limites, né? Agora, Sim. a energia masculina não saudável, ela é agressiva, ela é birrenta, ela é competitiva, ela vai ser o trator, vai passar por cima. Então, assim, a gente precisa perceber como é que eu tô atuando. Eu tô dizendo sim demais e ficando vulnerável? Opa, preciso fortalecer minha energia feminina para que ela saiba dizer sim com o acolher, o receber que, entre aspas, fomos feitas para, né? Mas, por outro lado, eu preciso pagar boleto, eu preciso trabalhar, levar meus filhos na escola, dar limites em casa, fechar contrato. Ou seja, eu preciso da minha energia masculina também ativa. Agora, eu tô entrando em competição ou eu tô fazendo isso com limites, né? Sorriso, gente. Não, você está invadindo meu espaço. Não, isso aqui eu não aceito, ficou demais para mim. E aí cai com esse gancho lindo que a Marisa fala mesmo, né? Sempre. Que se torna abuso, né, Mar? Repete sua frase aí, que eu gosto de ouvir, mas eu não sei reproduzir ainda. Eu falei que eu vou colar, mas eu não gravei ainda. Até eu já perdi ela. Não, eu falo que toda ausência de limite Gera um acaba abuso. acontecendo o abuso. O abuso é a ausência de limite. Isso. Da mesma. E aí eu comecei. E por que eu comecei a associar isso em coisas da vida mesmo? Então, assim, sempre para mim eu brinco. Aí tem outra frase. Só quem é dos anos 80 vai saber dessa, né? Eu fico Monange, sinta na pele essa emoção. Coloca aí, eu entendi. Deixa eu ver se entendi. Só quem é dos anos 80 vai lembrar. Porque as coisas que eu compartilho são situações que eu senti na pele, que sabe, navalhou, deu uma navalhadinha aqui. E aí eu perguntei assim, mas isso aí é um abuso? Mas o que tá acontecendo? Eu falei, meu Deus, cadê o limite aqui? Que eu fui exatamente isso que você falou, presa fácil. Uhum. Porque eu fui deixando.
Então, dentro desse lugar de seres duais que somos, é trazer o equilíbrio dessas energias e perceber onde cada uma precisa funcionar, né? Então, de repente, a masculina pode funcionar das 9 às 18 e a feminina das 18 à meia-noite. Eu não dou horário, não. Não, As duas têm que estar bem espertinhas mas aqui, ó. Na hora que eu perceber que eu tô cambaleando, vem aí vem o apoio mesmo que a gente pode se identificar com isso para poder fazer acontecer, né? Então, e da mesma forma que eu percebo também, Fábio, quando eu falo que o abuso é ausência de limite, a sombra também é só ausência de luz, né? Então, como que a gente coloca luz nas nossas sombras? Não é retirar as sombras, E mas é colocar luz nelas para saber onde elas existem, o que que afeta gatilho disso, né? Para que você possa ver de uma outra maneira. E aí eu lembro aqui do Barba Azul, que para mim também foi um ponto muito importante quando no conto, eu não sei contar tão fluido e lindo como você, mas o que me chamou a atenção era o fato de buscar as irmãs mais velhas, né? irmãos. Irmãos mais velhos, isso. Tá. E aí isso para mim foi uau, né? Nesse lugar de ser presa fácil, de dizer muito sim, isso me remeteu à própria história de vida de sempre ter que ser boazinha e sempre falar sim, sempre. Então eu tenho que dar conta também de tudo. E aí eu não sei receber, não pedir ajuda de uma maneira saudável. Não é que eu preciso de todos para fazer tudo, né? Mas como que eu permito que eu tenha outros apoios também quando eu tô, não, aí eu tô me dando conta, né? Tô sobrecarregada. E agora? Né? Porque estou contextualizando com a fase que eu vivi de tanta coisa nova, de mudar de casa, de fazer reforma, de filho, de apartamento, de trabalho, tudo de uma vez. Não, não eu vou, baixo o peito, não eu vou. Tava virando louca, né? Tava saindo de loba para louca, na verdade. A gente precisa aprender a reconhecer os nossos limites, né? E isso que você falou da sombra também é bem importante a gente dar uma aprofundada, porque se a gente fosse só luz, gente, a gente ia cegar, né? Quando a gente entra num lugar assim que é só luz, imagina, pensa aquele flash, pá, ele cega. Então, assim, a beleza da vida é esse contraste, né? Sim. Posso falar porque eu também tenho uma formação de fotógrafa que eu amo, fotografia. Ah, E a fotografia a gente escreve com a luz, né? Você não olha o objeto que você vai fotografar. Você olha a luz, como é que a luz contorna aquele objeto, olha que né? interessante. Aqui eu quero mais sombra, aqui eu quero mais claridade. O que que eu quero realçar desse objeto que eu vou fotografar, né? E eu, né, pensei agora assim, eu acho que a minha condução na jornada é realçar, sabe, trazer um pouquinho mais dessa mulher que está interna, essa mulher selvagem. Então, cada uma dentro do grupo tá querendo mostrar um pouco mais, um pouco menos, e assim, o quanto é que você quer que a gente traga de luz? O quanto que você está disposta a trazer de luz? Não precisa transformar num ser iluminado e que vai cegar todo mundo a partir de agora, não é isso. Mas como é que eu transito na vida com esse contraste? Porque a vida a gente tem, né, dia e noite, luz e sombra, escuro, claro. Né? Então, como é que a gente se molda nesse lugar, nesse ambiente? Sim. E aqui você falou isso, né, dessa luz e da sombra. Aí eu lembro que aqui, para mim, na época, estava aqui, primeira tarefa, permitir a morte da mãe boa demais. Né? Então, o quanto, para mim, isso na época acabou sendo fundamental também, porque se eu me preocupo o tempo inteiro em ser uma mãe boa demais, eu também não permito o crescimento e desenvolvimento deste filho com uma mãe tão perfeita e que, na verdade, só traz um sufocamento e distancia de uma autonomia necessária, né, de um crescimento necessário para ambos. Né? Então, e dentro desses contextos, por exemplo, sim, tudo
eu quero. E aí, isso aqui foi a minha lição que eu percebi na época, que foi maravilhoso ter participado da jornada por conta disso. Tá, então, se eu tenho se eu estou colocando a luzinha aqui nesse foco dessa mãe perfeita demais, onde será em outros aspectos que isso também acontece, Uhum. né? É Vai que eu porque a quero ser uma boa amiga. demais em casa é boa demais também em outras Pois coisas, né? é. E aí, você não permite. Foi a minha palavra aqui da época, desfrutar. Esse foi o meu processo há 2 anos, desfrutar da jornada enquanto ela acontece. Né? Então, desfrutar do acontecimento enquanto tudo está ali movendo junto, para que isso depois chegue um momento que eu possa olhar e falar: Uau, eu estava no trator, mas eu também estava olhando o sol, eu também vi outra coisa, eu também vi o pássaro que voou, o cavalo. Eu estava no trator, mas eu também estou aqui junto e me chamou muito para esse lugar de consciência. Porque eu não vou. Olha, eu já ia contar aqui, fazer um spoiler aqui, porque tem uma parte que é muito maravilhosa e que eu me lembro, isso eu ia compartilhar contigo até no bastidor, e que eu me lembro até hoje. A gente faz os exercícios são maravilhosos também. As perguntas, as tarefas, elas trazem muita reflexão. E tem um exercício que é de trazer a mulher atual, e que nesse exercício de trazer a mulher atual é algo que até hoje, às vezes eu me pego trazendo esse exercício para um campo de realidade como um apoio mesmo em outras situações. Ao invés de ficar nas referências só do sofrimento, que esse é um lugar de passado, que ele é real, mas que às vezes ele não ajuda muito. E trazer para esse mulher atual, como você nos ajuda e auxilia dentro do projeto, com os exercícios, com as tarefas, com as dinâmicas, isso traz um apoio até hoje. E aí, quando eu preciso me resgatar de algum lugar, esse exercício, para mim, ele faz muito sentido e eu nem sabia que era ele. Eu falei, nossa, então é isso que eu faço, porque é Ai, tanto curso, né? pra mim é isso, gente. É Ai, que tanto lindo. curso que faz que até esquece. E quando eu fui reler, aí eu falei, nossa, então é daqui que eu faço isso ainda até Nossa, e pra hoje. mim isso é lindo, porque se é que eu tenho algum objetivo, né? De uma maneira muito arrogante, se eu tivesse alguma pretensão com essa jornada, eu falo isso porque quem sou eu para ter alguma pretensão, algum objetivo com a jornada de cada uma que se inscreve ou que quer participar, né? Cada uma deve ser responsável pela tua jornada. E nesse processo eu sou uma facilitadora. Eu brinco que é como se fosse uma guia turística, né? Vamos entrar nessa trilha, ó, pega a água, pega o caderninho, pega não sei o quê, vamos. Ali vai ter um lugar para a gente descansar, depois a gente segue, vamos dormir mais tantos dias e tal. Mas, voltando, se eu tivesse algum objetivo com isso, é esse que você trouxe. Que a partir daí, você se resgate sempre e todas as vezes que forem necessárias. Porque não se trata da gente fazer um curso, fazer uma especialização, fazer uma viagem, passar 20 dias num ashram, meditar e nunca mais ter problema. Ai, se fosse isso. Né? Subi a montanha e agora eu estou iluminada e eu nunca mais vou ter problema. Ai, se fosse isso, essa montanha tava entupida de gente. Não é isso. A gente sobe as montanhas, mas tem que descer. E quando a gente volta, né, eu brinco, lá em casa, no cotidiano, é que a coisa acontece. Exato. E que vai acontecer um outro evento e que vai ter alguma outra coisa, mas eu já tenho alguns recursos, eu já tenho alguma ferramenta. Então, assim, que bom que você me está trazendo esse feedback agora, né? Eu De não que esqueci de você falar faz nisso. esse processo de se resgatar e de se cuidar e de se acompanhar, né? Isso é que é importante mesmo. Porque senão a gente fica dependente, né? A gente fica dependente de um terapeuta, dependente de um médico, dependente de alguma coisa externa para poder cuidar. E o meu propósito, não só no Projeto Alcateia, mas em todos os atendimentos, tudo que eu faço, consultoria, é assim, ó, você precisa de apoio? Eu tô aqui do lado, mas eu quero que você ande sozinho. Quando Exatamente. eu for Exatamente. embora, você tem que saber se virar sozinho, É. né? É. E
Eu acho muito. Como que eu posso dizer a palavra que me vem aqui? Dentro desse compartilhar, e foi o que eu achei interessante, que eu me deparei com isso 2 anos depois, foi por isso que eu falei, eu me surpreendi, que eu falei, nossa, é daqui que eu faço esse exercício, né? E aí, o quanto foi valioso agora, você vê que tudo encontra o formato, o quebra-cabeça, ele vai se encaixando nos momentos, né? Então, assim, para mim também não foi em vão você ter me convidado para falar Da live. da primeira turma, da live, para falar aqui na live, tendo sido da primeira turma, e de repente eu me ver aqui com essas anotações, recordar e resgatar o que eu já ultrapassei, olhar para a Marisa de 2022 e falar, ó, está indo bem. Realmente foi desafiador, vencemos, chegamos, mas agora tem mais. Vai ter um pouquinho mais. E aí me lembra que essa parte que quando chega na Vasalisa aqui também, de sair resgatando mesmo, né? Os seus ossos. E aí tem uma frase que eu trouxe, que eu anotei aqui: as soluções surgem quando o nosso silêncio de não saber pode existir sem esperar resposta. Então, tem esse lugar de autorresponsabilidade, só que às vezes é preciso ir para dentro desse silêncio e não achar que também sabe exatamente tudo e confiar também, né? Então isso para mim foi muito, como que eu posso dizer? Para quem busca autoconhecimento, que é o meu caso, que eu sei que é o seu, que a gente sempre busca se atualizar também e estar disponível para receber isso e se identificar. Mas aí também chega aquele momento mesmo que você fala, pera, agora é você com você, mas num outro nível, que não é mais aqui nesse mental, né? É do coração com o alto, né? Do coração com o maior que também guia todos nós. Então, eu senti que essa jornada ela também traz esse lugar, que ao mesmo tempo que a gente sabe onde está o recurso, mas tem a fase do confia. Confia, Uhum. Uhum. né? É, A natureza é muito sábia, confia. uhum. A Vassaliça, ela traz esses, esses momentos, né, de ter muita tarefa, de ter uma série de coisas para executar. Para quem tiver interesse ou não conhecer o conto, lá no meu canal do YouTube eu tenho todos os contos gravados. Ainda meio gaguejando, né, gente? Que foram os primeiros vídeos que eu gravei quando eu comecei a me aventurar aqui na internet. Mas dá para entender a história. Tem lá no YouTube e no Spotify. Quem quiser também me chama no direct que eu mando. Mas uma das partes do conto da Vassalissa é essa quantidade de tarefas que ela tem que executar e ela se vê perdida, né? Engraçado que ontem na live com a Bel, que também fez parte da última turma, a Bel falou dessa parte, né? De a vida tá pedindo, a babaiaga estava pedindo muito para a Vassalissa. Era muita coisa para fazer e ela foi, a bonequinha diz para ela, vai descansar e ela confia. E que para ela era difícil esse processo de confiar, mas fazia parte do processo dela, aprender a confiar, né? E surgem lá, claro, no conto, as mãozinhas mágicas que ajudam ela, né? Acontece lá alguma coisa que as tarefas dela se realizam, né? Se concretizam. No momento do descanso No dela. momento do descanso Aliás, dela. no momento da confiança Da dela. confiança, exatamente. Senão a gente vai chegar em casa agora e falar, ai, tem um monte de coisa tem a louça para lavar, mas eu vou dormir, né? Igual Pois é, tem o relatório para fazer, tem a eu proposta, não, vou mas eu vou dormir. dormir. Pera lá, uma coisa é confiar, outra, né? É descansar na confiança. É descansar na confiança. A gente precisa compreender o que a vida quer da gente, né? E aí, às vezes, a gente só pega literalmente as histórias e não, mas isso não funciona. Não, desse jeito que você está pensando, não funciona mesmo, né? Porque vai custar outra coisa, vai custar uma postura interna de entrega, de confiança, de abrir mão, de se despedir, de deixar morrer aquela coisa que te mantém na famosa zona de conforto, que é mais desconfortável do que confortável, mas a gente gosta dela. Então, assim, tudo isso que os contos vão trazendo, a gente precisa também adaptar
para o que de fato a vida está me pedindo. E é por isso que a jornada ela é tão, apesar de ser em grupo, ela é individual. Sim. Porque você vai precisar fazer esse caminho interno de descobrir o que a vida está pedindo de você agora. A vida está pedindo para você descansar, e descansar dormir, descansar lazer? Pode ser. A vida está pedindo para você agir, a vida está pedindo para você fortalecer o seu sim, fortalecer o seu não, né? Lidar e reconhecer, sair da infantilidade de que, ai, nossa, que horrível que foi esse homem para a moça do Barba Azul. Foi horrível para ela, mas os predadores existem. Então, assim, muitas vezes mesmo, eu me deparo com mulheres inocentes, rezando, né? Querendo acreditar que existe ou que vai existir um lugar onde não vai ter predador, onde ninguém vai fazer mal para ninguém. E isso é uma, não tem nem outra palavra para falar, mas é uma infantilidade. Que tudo bem, faz parte, mas o convite é desperte. Na natureza, nós somos predadores. Exatamente. Né? A chuva, quando ela vai cair, ela não pergunta assim, e aí, galera, já recolheram o guarda-sol? Tem roupa Já no varal? fechou a janela? Olha, fecha a janela aí que daqui 5 minutos eu vou cair, hein? Não, a chuva cai. Garoa, pesada, com trovões ou mansa, ela cai. E a gente precisa compreender que este é um fenômeno da natureza. Então, assim, faz parte da nossa existência lidar com predadores. Sejam eles quais forem. Ai, mas é horrível. É horrível. Eu também, quando eu assisto Discovery Channel lá e vejo o leão em cima da hiena, na verdade, eu sempre fico numa dúvida de para quem que eu tô torcendo. Se eu tô torcendo para a hiena conseguir escapar ou se eu tô torcendo para o leão conseguir se alimentar. Mas é a vida. Então, assim, o que eu preciso fazer é, ora eu vou ser a hiena e ora eu vou ser o leão. E como é que eu doso a minha força necessária para poder sobreviver? Porque no fundo, todos nós estamos em busca de sobrevivência. Exatamente. E é o que eu percebo também, dentro também do meu trabalho de gestão de conflitos, quando eu trago sobre a comunicação não violenta, que muitas pessoas, grande parte, perguntam, tá, mas se eu falar desse jeito, a outra pessoa vai mudar? Eu falei, não, isso é Não outro nome. tenho. É Isso aí é outra manipulação. consulta. É outra coisa. Não é Você não nem muda comigo. ninguém. É, e aí é esse lugar assim, você não muda ninguém. Então assim, você não vai deixar, os predadores não deixam de existir, mas como você se prepara para lidar com eles, né? Os conflitos eles nunca deixam de existir. Eles fazem parte dessa nossa natureza, mas como eu lido com ele, como eu tenho mais recursos para lidar com isso, que foi quando eu me percebi aqui. Falei, meu Deus do céu, os momentos que eu chamo todas as mulheres atuais aqui, as qualidades de todas para eu me fortalecer, me resgatar e trazer essa admiração, que é o exercício que eu vinha fazendo até hoje, eu não sabia que tinha aprendido aqui, e o quanto isso é valioso, né? De trazer referências novas a partir de situações pretéritas, mas atualizando aqui e se estabelecendo numa jornada atualizada de novos contextos, passado lá um lugar para você olhar, não para você morar. Né? Então, não dá para querer no mundo moderno de ar condicionado do carro tal, querer pôr um teto panorâmico no Fiat 147. Não vai comportar nem o motor T250 também, não vai. Então, assim, atualiza, né? A gente quer as atualizações, mas fica ainda trazendo, mas no meu tempo, mas fulano era assim, mas o outro era assim. E aqui, né? E aqui, como que eu trago agora toda essa visão dessa jornada? E aí, por isso que eu acho que é muito bacana desmistificar esse selvagem
E aí eu compartilhei até a minha pequena ignorância com isso, de falar, nossa, será que é só quem usa saia, é a mulher... Então, você vê como quem busca, mas mesmo assim cai nos comerciais das palavras, e não é sobre isso. É sobre você trazer o seu instinto natural para um lugar onde você sabe estabelecer os limites, sabe trazer a intuição, né? Percebe o sim, percebe o não, e percebe onde o caminho também está te conduzindo para despertar. Que essa eu acho que é a palavra-chave também dessa jornada. Você desperta de muitas coisas, de muitas percepções. E é bem interessante isso que você falou, Má, porque assim, a doutora Clarice, ela fala, né, no capítulo 2, que até os 5 anos de idade a gente já está adestrada, a gente já está doutrinada. Ou seja, a gente já perdeu a conexão com os instintos naturais, né? Lembra do lobo saudável e da mulher saudável? Dessa contextualização que ela traz? Então, assim, até os 5 anos de idade, a gente já está aprendendo a olhar para o predador e falar, que bonitinho, tadinho, né? E aí, quando você fala do despertar e de se reconectar com esses instintos naturais, a gente tem ainda principalmente nós, né, da nossa geração, acho que todas nós mulheres, principalmente, tá? Homens também. Mas já que a gente está aqui falando um pouco mais para mulheres, a gente tem uma necessidade de dar um passo anterior ainda à jornada, que é aprender o que é esses instintos naturais. O que são eles? Porque eu não aprendi, né? Eu mal comecei a me relacionar com tio, com primo, com os amigos da escola. Eu mal comecei a me relacionar. Nossa. E eu já tô numa relação onde eu tô querendo ser boazinha, eu tô querendo ser gentil, eu tenho que andar de perninha fechada, não posso falar palavrão, eu tenho que tirar 10, eu tenho que ajudar na casa, falar baixo. Então eu já tô uma série de restrições, eu já não sei o que é, quais são esses instintos, né? Eu escuto minha intuição, mas eu fui ensinada a não, você que tá sendo egoísta, né? Não pode, isso é feio. Então a gente precisa realmente aprender quais são esses instintos, ficar atenta, né, nos lugares em que eu estou e que não está servindo para mim, né? A Nina Simone tem uma frase que eu adoro, né? A Nina Simone é uma cantora, ativista. Ela fala o seguinte, que é preciso se levantar da mesa quando o amor não estiver sendo mais servido. A gente precisa... A gente está no lugar, né? Qualquer lugar, qualquer mesa, gente. Num trabalho, numa relação, numa mesa de bar com os amigos, que seja uma mesa literal. Mas a hora que você sentir que aquilo ali não está... Exatamente, Vivi, forte. Forte mesmo, Vivi, forte. A hora que a gente perceber que aquele lugar não nos cabe, sorria, se for o caso, ou saia francesa, né? Diga tchau ou saia francesa. Isso me bateu aqui muito, Fabi, essa frase, onde o amor não está sendo servido. Por quê? O que eu aprendi sobre o que é o amor? Isso. Então, se eu aprendi, né, a depender do que eu vi do que era o amor, se eu te bato porque eu te amo, né? Então, eu te faço isso porque eu te amo, eu grito com você porque eu te educo, porque eu te amo. Então, como que eu vou perceber esses níveis de amor, de que forma, né? E aí vem esse resgate dentro de si mesmo. Por isso que é tão desafiador trazer uma construção quando se precisa mesmo desconstruir, na verdade. Muita coisa, né, dentro dessas visões, como você bem falou aqui. Para perceber o que de fato tá, esse foi o amor que eu aprendi. Mas esse não é mais o amor que eu quero viver,
que eu quero trazer para mim. Porque também, se eu... E aí, por isso que os contos, eles trazem esse despertar, despertam, como a frase, né? Acordam os adultos, né? Acordam nesse lugar Uhum. de adulto. Porque ele entra através mesmo daquele meu lugar infantil, dos amores que eu aprendi, do amor, do que eu aprendi de amor enquanto eu era infantil, mas o quanto de adulto eu posso despertar a partir disso e falar, eu tô precisando atualizar esse programa aqui, ó. Não, tô aqui no meu iPhone aqui, não tá abrindo esse programa. Preciso ir lá na Apple Store atualizar. Isso aqui não tá mais legal. Não tá cabendo Não mais. tá, não tá Eu vou cabendo mais. até pegar esse gancho aí e deixar um presente aí. Vai, um exercício. Vou ver até se eu incluo ele lá na jornada. Mas já fica aqui. Façam uma escrita respondendo a pergunta: o que é que eu quero? Então fica o tempo que for necessário, deixa a caneta rabiscar e vai escrevendo o que vocês querem. E depois, pergunte-se: quem em mim quer isso? Que parte minha quer isso? Né? Vou trazer um exemplo tosco. Uma vez eu atendi um rapaz, inclusive, não era nem uma mulher, né? Já que a gente está falando aqui para mulheres principalmente. E eu perguntei: o que você quer? E era num contexto de relacionamento. E ele falou que queria uma mulher. Ele queria ter um relacionamento. Tipo, quase que casar e ter filhos. Eu quero uma mulher para mim. Eu quero uma companheira. E eu perguntei: para que você quer uma companheira? E a resposta dele foi: para cuidar de mim. E aí eu... Ai, meu Deus. É que eu sei a hora que eu faço essas coisas, tá, gente? Confia em mim. Eu virei pra ele e falei: pra cuidar de você, você já deve ter sua mãe. Você quer uma companheira? E aí, por que eu tô trazendo essa história? Porque quando a gente sabe o que você quer, eu sei que eu quero um relacionamento, por exemplo. Quem em você quer isso? Neste exemplo que eu trouxe, quem queria esse relacionamento era uma criança. Que queria alguém para ser cuidada. Então, assim, a gente precisa desenvolver esse indivíduo, se é que ele quer, se é que se permite, se é que vai dar os passos necessários no tempo de cada um, obviamente, com muito respeito, eu costumo fazer isso, mas para que você aprenda a cuidar de você. Porque na hora que você estiver cuidando de você, vai aparecer alguém que vocês vão poder ser um casal, parceiro, Exatamente. lado a lado, né? E isso é muito importante a gente descobrir quais são os meus desejos e quem em mim tá querendo isso. Outro exemplinho tosco, né? Meu filho ontem perguntou, não sei qual foi a história, eu sei que ele falou de carro luxuoso, porque não sei se era porque eu não tinha um carro luxuoso. Eu sei que depois a gente falou tantas outras coisas que eu perdi a entrada ali, o input do processo. Aí ele falou de carro luxuoso. Aí eu perguntei para ele, eu falei: olha, o dia que você for comprar um carro, você tem que perguntar para que você quer um carro luxuoso? Para quê? É para andar? Porque o carro normal, sem ser luxuoso, ele anda também, né? E eu não tô falando que não é para ter um carro luxuoso. Se o seu sonho é viajar de helicóptero, é comprar um helicóptero para ir vir do seu trabalho, tudo bem, pode ter. Mas assim, a gente precisa descobrir internamente, né? Quem é que quer aquela coisa, né? Porque a gente bem sabe, e quem não sabe já vai ficar sabendo agora, que aqui, ó, existem muitos seres aqui dentro. Tem muitas coisas. Tem uma Sim, criança, tem uma adolescente, tem sim. uma que olha para antepassado, tem um monte de coisa. Tem a que tem medo, tem a que tem coragem. Então, assim, dentro de nós existem muitas versões. E aí, qual é a minha versão que está querendo essa coisa que eu escrevi? Enfim, fica de presente aí esse exercício.
Quem fizer, depois me chama no direct para dizer como é que foi, porque, né? Acabei de ter esse insight, acho que eu vou colocar lá no Ah, também. é importante. É uma pergunta bem importante, né? O que eu quero, né? E A quem Vivi, de mim. a Vivi colocou alguma coisa aqui, ó. Existem outras partes que primeiro precisa ser tratada, sim. Sim, é o que a gente fala, né? Esse negócio de metade da laranja, Ai, meu Deus, para. vai. Apodreceu a minha já faz tempo. Hã? Já tá podre. Meu Imagina, você passar Deus, uma vida inteira procurando uma metade? Eu não. não, Eu, vai inteira. eu lembro que quando eu reencontrei o meu marido, né? Porque a gente já se conhecia e a gente se reencontrou. Eu falei, olha, eu não quero ninguém para me completar, porque completa eu já tô. Eu quero alguém que me transborde. Exatamente. Completa eu tô. Eu quero que venha aqui, ó. Ah, nossa, que delícia. Pois é. Tá vazando aqui. Então tá bom. Por um período tinha assim essa ideia, né? Eu quero alguém, eu tinha essa ideia. Eu quero alguém para me fazer feliz. A minha frase hoje é: eu estou vindo feliz da minha casa, né? Já venho feliz da minha casa, já venho feliz de casa. Isso. Então eu quero continuar feliz, porque eu já venho feliz, já estou Ótima. feliz. Eu Ótima quero imagem continuar também. aqui nesse lugar aqui de felicidade, né? Gente, depender do outro. Então, vou voltar a falar aqui. Eu não sei onde que eu falei. Eu acho que foi numa aula gratuita que eu dei do Projeto Alcateia. Uma amiga minha muito querida há anos me disse o seguinte: viver a expectativa dos outros é suicídio. A conta gotas ainda por cima. Puta merda, gente. Desculpa o palavrão aqui. Nem sei se essa live vai ficar gravada agora depois disso, mas enfim, acho que fica. Acho que o Instagram não vai me bloquear por isso. Mas, cara, isso me doeu na época, porque assim, quanto que do meu dia eu tô fazendo as coisas para suprir expectativas dos outros? Quando é que eu faço algo para mim, né? Igual você trouxe no começo aí da conversa, que você estava num furdúncio de emoções e situações e que não é para mim, né? Não é nada para mim. É e não é. Então, Sim. assim, a gente precisa estar consciente deste lugar de o que eu tô fazendo da minha vida, gente. Então, aqui Sabe? eu acho que é pesado, mas para mim é o que eu vejo, assim, é negociar aceitação, né? Uhum. Então é puxado, mas negociar a aceitação leva para esse lugar de expectativa do outro sem a sua própria autenticidade. E isso não é genuíno, né? É a fake news. É a fake news do Doído. momento. Então, assim, É doido. eu fico negociando a aceitação o tempo inteiro por conta da expectativa. E isso É. não tem lastro de verdade consigo mesmo. E aí o outro tá recebendo uma fake news tua. Então, às vezes. A gente não ajuda em nada, Pois é, sendo gentil demais nesse sentido de se negligenciar, né? Ai, meu exatamente. Deus, Uau. aí começamos a entrar até em outras esferas. Mas Mas eu quero que acaba. cartinha. Hã? A Marisa é a louca das cartinhas. Você quer uma Eu cartinha? quero, lógico, tô em live com você. Vamos ver o que sai aí. Bom, eu já tinha tirado uma aqui, que foi essa aqui de hoje pela manhã, que eu Ai, vou ler aqui tá, então. leia porque eu não enxergo. Foi a de antes. Você é merecedor de tudo que está recebendo. A sorte lhe sorri e a grande sorte é saber prosseguir e fazer o que lhe é pedido com alegria e responsabilidade. Oh, Então, você é merecedor de tudo que está recebendo. E eu acabei de ler aqui no meu caderno, até aproveitando que é o caderno de 2022, uma frase da Cláudia Boatti, que foi o que eu fiz na sequência dos movimentos essenciais, que é a frase, olha só, que ela diz o seguinte: quando não reconheço a minha grandeza, coloco o outro em lugar de muito esforço. putz.
E diz respeito a isso, a se permitir, que eu comentei até na live de ontem, se permitir receber nesse lugar de ser boazinha, de dar conta de muita coisa. Então você sempre acaba no dar, né? Que é sempre dar, sempre ajudar, sempre ser nesse lugar. Agora, se permitir receber é um exercício, né? E é um exercício de se ver nesse lugar de merecimento. Mas não é o merecimento, é um merecimento de quem sabe que está na existência, fazendo a diferença das coisas que se propõe. A gente não pode escolher a colheita, mas o plantio de tudo isso que se é feito. Então você é merecedor desse lugar. Né? Não é só o bater no peito, eu mereço. Né? Ou como às vezes eu antigamente dizia, né? Vou comer esse doce de 1000 açúcares porque eu mereço. Mas agora eu olho e falo, putz, treinei tanto, bebi tanta água, será que eu mereço colocar todo esse açúcar aqui dentro? Aí eu vou mudando a Acho que eu consciência. mereço valorizar o treino. Acho que Mas olha, você sabe que nas coisas do cotidiano eu pego me pensando nesses pensamentos que são de tanto tempo e eu falo, pô, mas ressignificar esse merecimento, esse olhar de merecimento a partir de um outro lugar, merecimento que contribui mesmo, né? Que é genuíno mesmo, e reconhecer a grandeza mesmo do que? Do plantio, né? Desse lugar que eu estou plantando aqui. Então, quando eu reconheço a minha grandeza, eu não preciso que você fique lá toda hora, olha, Marisa, não, você é isso, você é aquilo, você não sei o que. Então, assim, a sorte de sorrir, e aí é prosseguir com alegria e responsabilidade. Sim, e aí a gente tem que ler essas coisas, não é igual o horóscopo, não, viu? Que a gente só vê a parte que é legal. A última palavra aí é responsabilidade, Responsabilidade. né? Então a gente tem que Exatamente. ler e se apropriar, porque na vida adulta a gente paga e tem um retorno. A gente paga, ou seja, entrega algo, se despede de algo, faz algo, sofre algo, vivencia algo, atravessa uma floresta e tem um retorno. E tem uma vista, e tem um brinde, tem a sobremesa, e tem alguma coisa. Faz o treino e tem a sobremesa. Mas, assim, é uma troca neste lugar de entrega de uma coisa que vai custar, e aí eu vou ter um retorno, né? E eu gosto de trazer essas coisas, porque, de novo, eu também, tá, gente? Em muitos momentos eu fico lá, me deleitando com a minha criancinha, querendo que não tenha barba azul, querendo só comer e não engordar, querendo que só vou fazer um esforçozinho aqui e ganhar na loteria. Sabe, coisinhas assim, que a gente acha que pode dar certo, que pode acontecer. E aí eu volto pro Cristo, né? Orai e vigiai. O que é que você está pensando? Como é que você está agindo, né? É no seu quarto escuro, é aqui dentro que a coisa acontece. Então, qual é a postura? Com que olhos eu olho a vida, né? É bem importante isso. Ó, Má, eu sabia que essa live não ia dar 30 minutos. Porque quando eu convidei o pessoal, eu falei, é só um bate-papo, mais ou menos uns 30 minutos pra gente. Com a Marisa, eu já sei que não é assim. Ai. Mas eu Sorry. amei. Imagina, é porque, né, o papo vai fluindo. Quando a gente marca almoço, eu já fecho a agenda 3 horas de da almoço. tarde. Já complicado, né, os papos aqui. Bom, obrigada, Má, muito obrigada. Foi mais uma vez assim uma delícia falar com você. Obrigada a todo mundo que acompanha a gente, Vivi. Nossa Senhora, tem um monte de gente aqui que entrou, colocou coisa. A Vivi gostou da frase da Nina Simone. Depois eu mando lá para vocês, a Rita. Nossa, muito bom, muito bom. Obrigada, E aí Fabi. o convite, né? Dia 5 de março, 8 horas da noite, eu vou fazer a primeira aula da jornada gratuita. Então estão todos e todas muito convidados, serão muito bem-vindas. Quem quiser compartilhar com mulheres ou pessoas interessadas, fiquem à vontade.
O link para inscrição tá lá na minha bio. Então, acessando a minha bio, como a Marisa falou, eu já entrego tudo. Então, já tem Ela informação entrega da tudo. jornada, já tem É, informação já tem tudo. do que é gratuito e do que não é. E vocês fiquem à vontade e já vamos trabalhando a responsabilidade, né? De. Ah, legal, já tem Estaremos isso. Já vou juntas. Eu já estou inscrita, já Ótimo. compartilhei Muito bom. com várias amigas também, com várias lobas aí para a gente seguir conectadas na matilha e principalmente isso, né? Trazendo essa rede de apoio em conjunto. O que é comum a todos também fortifica, né? Com Fortalece. certeza. Fortalece e floresce. Então, o que é comum a todas, indo juntas, assim, esse compartilhar ele fica mais leve. Fica mais leve. Muito bom. Então, dia 5, a live vai ser fechada, não vai ser aqui pelo Instagram, tá? Então, tem que fazer a inscrição lá para vocês receberem o link da sala no Zoom, tá? E amanhã a gente vai estar com a Claudinha, que é mais uma participante, né? Participante da turma 6. E aí, na sexta-feira, a gente encerra com a Adriana, que é da turma 2. É loba antiga também, assim como a Marisa. Então, são todas muito bem-vindas. Amanhã, às 11 horas, eu tô aqui de novo. Obrigada, minha querida. Beijo. A gente se fala. Sempre muito bom estar com você. Eu que agradeço. Até terça. Até. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.